De nada adiantaram os protestos dos médicos. O governo federal não só manteve seus planos de importar profissionais de outros países, como decidiu adotar uma medida ainda mais controversa. Vai ampliar os cursos de medicina de 6 para 8 anos e nesses 2 anos adicionais, os estudantes terão de trabalhar no SUS, o Sistema Único de Saúde. A novidade, de acordo com o Ministério da Saúde, resolve 2 problemas: a falta de médicos no SUS e a formação deficiente de boa parte dos estudantes de medicina. As entidades médicas reprovaram de imediato a iniciativa, que consideram autoritária, uma espécie de serviço civil obrigatório, ainda que disfarçado. O diagnóstico do governo está correto? Faltam médicos? Ou o estado calamitoso dos serviços de saúde pública tem outras causas, como a falta de recursos e a ineficiência administrativa? O programa, batizado com o nome de Mais Médicos para o Brasil, nasceu graças a uma medida provisória e tem tudo para gerar debate turbulento no Congresso. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que antes não consultou as entidades médicas, diz que o momento de discutir é agora. Abre aspas. Quem tem propostas diferentes que apresente, que venha para o debate. Fecha aspas. E nós viemos para o debate para falar do programa Mais Médicos, em especial das mudanças do curso de medicina e do estágio obrigatório na rede pública de saúde. Recebemos Adib Jatene, médico cardiologista, 2 vezes ministro da Saúde, e Antônio Carlos Lopes, diretor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Quero começar com essa questão da mudança da grade curricular dos estudantes de medicina, com essa ampliação de prazo de 2 anos, com a obrigação de se cumprir esses 2 anos em atendimento no SUS. Vocês são contra ou a favor? Doutor Jatene. Olha, o problema precisa ser colocado diferente. Eu faço parte de uma comissão que assessora a CESU do MEC. E nesta comissão nós temos discutido a criação de um pré-requisito para a residência médica. Porque as escolas no Brasil hoje estão formando candidatos à residência. Isso estimula a especialização precoce. E o curso é dado por especialistas, o que é um equívoco. Eu tenho dito que o aluno deve aprender de cada especialidade o que nenhum médico pode deixar de saber. E dentro deste espírito eu propus para discussão, isso tem sido discutido na comissão, nem todos são favoráveis, que se crie um pré-requisito para a residência médica. Esse seria um pré-requisito? Seria um pré-requisito para a residência médica. Isso é diferente de transformar o curso em 8 anos, porque o pré-requisito pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos. E o Ministério da Saúde criou o Provab, que é uma alternativa. Então, ele permite que o aluno escolha fazer o trabalho no Programa de Saúde da Família. Mas o que seria esse pré-requisito na prática? Só para a gente distinguir do que é a proposta do governo. Seria, isso tem um objetivo. O objetivo é a mudança do ensino. Porque se você tem um pré-requisito para a residência médica, que é um trabalho junto à população diretamente, significa que o curso tem que mudar. O curso não pode ser dado por especialista. Ele tem que preparar para essa fase do atendimento. Ele tem que preparar o médico, que tem que saber obstetrícia, tem que saber pediatria, tem que saber as coisas básicas de todas estas especialidades, e deve fazer o diagnóstico baseado na história clínica e no exame físico. Porque nenhum país do mundo consegue oferecer alta tecnologia para toda a população. Nem a população precisa o tempo todo de alta tecnologia. É isso aí. Mas o governo disse exatamente isso. O ministro Padilha, o ministro Mercadante disseram: esse programa não é para
digamos, fornecer médicos onde está faltando, mas sim é um programa de, digamos, mudança no ensino. O senhor concorda, acha que é válido do jeito como foi proposto? Não, eu acho que isso é procurar mão de obra. Levar o aluno após o 6º ano, fazer mais 2 anos com mão de obra, né? E nós sabemos que não há a menor condição para isso, porque a proposta é que as escolas médicas dê assistência, supervisionem esses alunos, porque ainda são alunos, nessas atividades, e as escolas médicas não têm competência nem condições para dar esse acompanhamento a esses alunos durante a atividade. Isso é digamos, um pré-requisito do trabalho, que eles estejam sob supervisão da universidade. Mas não há essa menor condição, porque as escolas médicas hoje não têm elementos que deem a devida supervisão aos próprios alunos dentro da sua própria universidade, dentro da sua própria faculdade. São poucos professores? Porque, como o professor Jatene falou, que ele se desviou muito, né? A tecnologia atrai muito os indivíduos, a pós-graduação também foi um fator que desviou muito o ensino da graduação, e o currículo médico precisa ser reformulado. Então, se o governo imagina que o indivíduo tem que passar pela rede pública para aprender cidadania, para aprender humanismo, enfim, entrar em contato com o povo, nós defendemos um currículo humanístico, um currículo centrado na comunidade, e um currículo que contemple durante o currículo esse estágio pela rede pública, sem precisar ter 2 anos a mais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, de que isso realmente é a busca de mão de obra, né? Quer dizer, um meio alternativo para se buscar. E tem uma infração muito grande, que eu acho que viola a Constituição. Como é que um indivíduo que não graduou em medicina, ele recebe um CRM provisório? Quer dizer, isso é um absurdo, porque nunca se viu falar isso, né? Então, inclusive, na entrevista, eles disseram que esse estudante desses 2 anos, ele responderá, inclusive, por erros e por falhas éticas, né? O que se está discutindo na comissão, faz 6 meses que a comissão não é reunida. O projeto saiu sem essa amarração. Saiu sem amarração e sem uma discussão com quem tem experiência. Porque o problema, como está dizendo o professor Lopes, é que o ensino, hoje, nós tínhamos em 1996, portanto 17 anos atrás, nós tínhamos 82 faculdades de medicina. Hoje, nós temos 202. Quer dizer, em pouco mais de 15 anos se criou mais de 120 cursos de medicina. Ora, estes cursos, 70% são privados e que não têm, na sua quase totalidade, uma estrutura médico-hospitalar ambulatorial para fazer ensino. Entende? Então, a faculdade fica com o aluno até o 4º ano. Daí por diante eles fazem convênio com o hospital da rede pública. E ele vai lá fazer o internato. Ele vai lá fazer o internato. Ora, isso significa transformar um hospital assistencial num hospital de ensino. É isso que nós estamos querendo. Os hospitais universitários também têm problemas sérios, não é? A gente está sempre ouvindo falar que um hospital está quase à beira do colapso e que a sua própria vocação ali, que é de ensinar, ela não é cumprida. Eu gostaria, se me permitir, de retomar a fala anterior, no sentido de que, se a proposta é levar o aluno no 6º, no 7º, 8º ano para a rede pública, em termos de contribuição para a comunidade, é 0. Porque dessas outras faculdades particulares, como o senhor Jatene falou, o indivíduo, quando sai no 6º ano, ele muito mal sabe tratar de diarreia e gripe, e se não complicar. É mesmo? Está desse Exatamente. jeito? É porque eu coordenei a residência médica em Brasília por 4 anos e sei muito bem as coisas como acontecem. E eu estou na linha de frente. Mas então eu não estou entendendo, quer dizer, esse aluno é mal formado no que é básico. Isso. E ele, ao mesmo tempo, é super formado numa especialização, como disse o professor. Quer dizer, ele não chega nem a ser Ou formado. ele é dirigido? Ele é motivado, diria assim, né? Então essa contribuição que estaria é nula. Se for para poder sensibilizá-lo,
também aos problemas sociais, que eu acho que isso é muito importante na medicina, também não acontece. Porque a minha preocupação é que um aluno no 7º, 8º ano, indo para a rede pública e vendo doentes morrendo em cima de maca, como acontece hoje até em hospitais muito bons, o Hospital das Clínicas, para São Paulo e outros, né? Isso mostra que poderá fazer com que esses indivíduos até larguem a medicina. E o que está acontecendo também é que... O desapontamento? O desapontamento, lógico. O susto, medo, sim, assombro. exatamente. E tem um detalhe, eu digo sempre para os alunos na Escola Paulista de Medicina, nós podemos perdoar tudo na vida, menos uma morte evitável. Vou repetir, podemos perdoar tudo na vida, menos uma morte evitável. Nós temos tido muitas mortes evitáveis, por falta de infraestrutura. Então as escolas não estão formando muito bem o generalista, que seria o ideal realmente, porque também não há infraestrutura para isso. Né? Do ponto de vista hospitalar, do ponto de vista hospitalar. Não só do conhecimento desse aluno. A prova é que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez o exame do CREMESP, né? E esses números redondos, 55% dos alunos passaram. Repetir, bombaram. Quer dizer, em São Paulo, com 2 escolas médicas de particular públicas. Mas está no plano do governo, inclusive, ampliar mais 12 mil vagas de residência, mais 11 mil vagas de graduação. Isso é um equívoco. Que se fosse discutido na comissão de especialistas não seria feito. Mas se a gente tem uma taxa tão baixa de médicos por habitante, não temos que fazer algo? Não é tão baixa. É menos não é tão do que baixa, o resto do não mundo. É tão baixa. Você tem 1,9. Menos de 2, 1,9 por 1.000 habitantes. Tem países que têm essa taxa ou menor e que têm uma assistência melhor. O problema é a infraestrutura, sabe? Não é possível. O médico estrangeiro veio para cá, ele é mágico. Porque se nós não temos condições de exercer a profissão em que o ambulatório é uma casa de sapé, porque eu já fui dar aula nesses locais, tive que dar aula debaixo de uma árvore, né? E a gente viu que realmente debaixo de uma casa de sapé é onde é um ambulatório, com pia quebrada, com germes nas paredes, assim por diante. Então, o que vem fazer esse indivíduo? Numa época em que se fala de uma equipe multiprofissional, que eu advogo e defendo muito, que o dentista é fundamental, a enfermeira é fundamental, a nutricionista, etc., só o médico é chamado para isso? Por que só o médico? E o restante da área da equipe multiprofissional? Você tem que entender, Mônica, que é o seguinte: nós criamos uma estrutura que nós não temos condição de manter. Por quê? Porque é grande, porque é complexa ou porque é equivocada? Porque onde está a grande massa da população, o profissional que ela necessita não aceita morar. Então o problema da saúde é basicamente financeiro. Isso que o professor está falando de que não tem condição, pia quebrada, etc., isso exprime a falta de recurso. Nós gastamos muito pouco no setor da saúde no Brasil. Mas os médicos dizem também que gastamos muito mal, que é mal administrado, que é muito politizado. Quando você tem pouco, geralmente fica difícil de você organizar. Quando você tem bastante, você consegue organizar. Para que você tenha uma ideia, os países com os quais o Brasil está sendo comparado gastam ao redor de $4.000 per capita por ano. Nós gastamos dos quais 70%, 80%, a Inglaterra gasta 87% no serviço público. Nós gastamos 4 vezes menos. Nós gastamos $900 per capita ano, dos quais 44% no serviço público. É pouco. Então, nós estamos numa posição muito desconfortável. Por isso, quando eu fui ministro, eu fui fazer o quê? Eu fui buscar recurso, que não tinha. Foi. O senhor é o autor da CPMF. Que não tinha. Ninguém vai esquecer. E a CPMF, você sabe por que ela foi eliminada? Extinta? Porque ela descobriu uma coisa fantástica. Ela virou um indicador da sonegação. É verdade. Entendeu? E aí, por isso é que ela foi extinta. Mas o governo diz, nós temos
1.200 áreas em emergência, porque o atendimento médico não chega para populações mais pobres e mais necessitadas, na periferia das grandes cidades, no interior da Amazônia, no norte de Minas, no sul da Bahia, enfim. Isso não aconteceu ontem nem anteontem. Isso sempre foi. Coisa que não sempre temos veio. que levar os médicos lá. Nós temos que, mas não é levar de estalo. Como fazer? Precisa fazer uma racionalização desse processo. Nós propusemos criar um pré-requisito para a residência médica. O jeito que quer fazer residência médica, ele terá que cumprir um período lá. Isso não é fazer 8 anos do curso médico. Isso é criar um pré-requisito. Quem não quiser fazer residência médica não cumpra o requisito. É que a residência quem paga é o governo federal. Então, para ele pagar a residência, ele pode exigir pré-requisito. Mas, do ponto de vista de quem está lá, precisando de atendimento, na medida que os municípios estão completamente desabastecidos, lá de medicamento, de instalações e ainda de médicos. Ao menos a chegada, a vinda de médicos onde há superávit, como é o caso da Espanha, onde tem 4 médicos por 1.000 habitantes, ou de Cuba, que forma médicos quase que industrialmente, não é uma solução provisória enquanto essa nova geração não chega lá? O médico não é mágico. Para chegar num local com estetoscópio, aparelho de pressão e resolver o problema. Sabe? Precisa ter infraestrutura, precisa ter papel de receituário para escrever, pelo menos. Uma mesa de exame adequada. Mas será que as prefeituras não vão prover isso? Bom, essas promessas... Você acha que é uma medida equivocada? Os senhores concordam ou discordam? Acham que essa é uma segunda falha do programa ou não? Da minha opinião, é uma segunda falha, evidente. Você primeiro tem que ter estrutura. Se eu trouxer, por exemplo, o que não é o caso, né? A comparação, um grande cozinheiro francês, por exemplo, que não é o caso dos médicos que vêm de fora. Se eles vêm de fora, não estão bom lá. Não estão bem lá. Para cá, e não tiver fogão, não tiver comida, não tiver o mínimo, ele não consegue fazer comida. Não adianta ele ser muito bom. O que não acontece, inclusive, com esses médicos que virão ao Brasil, né? Inclusive, eu tenho uma carta da Ordem dos Médicos de Portugal dizendo o seguinte, que médico português não virá ao Brasil. Por quê? Porque isso é falta de dignidade para com o médico português. Colocá-lo numa região sem o menor de infraestrutura. A Ordem dos Médicos já fez essa posição? Eu tenho. O New Estadão publicou isso. E a Espanha mandaria? Essa eu não sei. Eu sei que Portugal não mandaria. E os médicos de Cuba? Bom, onde parece que há mais... o problema de Cuba é diferente, médicos... né? Quer dizer, Cuba vinha 6.000 médicos como se fosse um pacote. E a Havana, todo mundo sabe, tem como sua principal fonte de renda a exportação de médico, nesse contexto. Quer dizer, o dinheiro vai para lá, eles dão aquela miséria para os médicos que estão aqui. Se o médico de Cuba vier como pessoa física e fizer a revalidação do seu diploma, não tem nenhum problema fazer isso. Mas provavelmente o Estado cubano não vai permitir isso, né? Ah, mas então esse é o problema. Por quê? Porque é mais provável que o governo pague... Porque atrás disso, Mônica, tem um problema ideológico. Paga ao país, né? Nós não podemos esquecer que atrás disso tem um problema ideológico. Que precisa ser ventilado, sabe? Quer dizer, existe um problema ideológico. Em 86 eu estive em Cuba e eu peguei o currículo de medicina. Na grade curricular tinha, por exemplo, semestre de marxismo dialético, marxismo científico, comunismo dialético. Quer dizer, é um programa estruturado para suportar o regime. Você entendeu? Menos médico do que... Mas a medicina de Cuba é cantada em prosa e verso no mundo inteiro? Como de alta qualidade e a saúde do cubano também? Espera aí, é que eles têm um sistema. Cada 600 habitantes tem um médico que mora lá. Por quê? Porque se ele não morar lá, ele não tem emprego. É o único emprego que tem. O regime obriga, né? Entendeu? E então você tem o médico ajuda na sustentação do sistema. Agora, nós temos um problema de saúde sério no Brasil. Sabemos que a infraestrutura é ruim, sabemos que faltam médicos, e o governo fez uma medida, quer dizer, está oferecendo propostas, embora por medida provisória, já para valer. Eu vou completar.
Quando o indivíduo está com dor de cabeça, não se pode cortar o pescoço. Tem que tratar a causa da dor de cabeça. Se nós estamos com médicos mal distribuídos, se nós estamos sem infraestrutura, se nós estamos com escolas formando muito mal médicos, isso que eu quero saber, qual é a primeira coisa que o governo deveria ter feito, na opinião de vocês, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O governo adotou várias medidas com o objetivo de atrair, de trazer médicos para cá e de fazer com que os nossos médicos vão para os lugares onde eles são mais necessários, e recebe muitas críticas, e os senhores fizeram críticas importantes agora. Por onde o governo deveria ter começado, então, já que vocês conhecem tão bem a área, tanto de vista do serviço público como do ensino de medicina? Qual deveria ter sido deveriam ter sido os primeiros passos desse programa? Bem, na minha opinião, devia ter consultado a academia, as escolas médicas públicas de alto nível, com professores e médicos que realmente exercem a medicina, né, que frequentam as UBS, as AMAs, enfim, o SUS, né, que tem uma visão bem clara sobre isso. Porque eu estou cansado de ouvir pessoas que enxergam a medicina pela janela do gabinete. Item número 1. Que nunca puseram a mão num pobre, nunca entraram numa UBS, ou no Sistema Único de Saúde. Só falam, enxergam de uma forma totalmente utópica. Segundo lugar, não médicos falando de medicina, ou propondo algo na medicina. Se você perguntar para eles o que é currículo médico, eles não sabem. Confundem currículo médico com grade horária. Vamos mudar o currículo? Sim, tira 2 horas da cardiologia, por 2 horas com pneumologia, assim por diante. O conceito de currículo médico é fundamental para quem está exercendo a medicina e ensinando. Então nós temos que mudar o currículo nas escolas médicas e colocar o SUS dentro do currículo. Para que não precise ter esse estágio... E não o contrário, o aluno no SUS, exatamente, na sua opinião. E não ter necessidade de fazer esse pré-requisito para a residência médica e muito menos ter 8 anos de medicina, porque isso é absurdo. O médico vai passar a trabalhar realmente com 10 anos, se for um generalista, ou com 14 anos de curso para ser um especialista, que é um absurdo. Eu tenho pouquíssimo tempo, doutor Jatene, mas o que o senhor acha que o governo deveria ter feito agora? Já que o senhor participou dentro lá das discussões? Nós estamos participando da discussão, mas as decisões não contemplam a discussão. A comissão de especialistas não foi consultada nisso aí. Não opinou, simplesmente veio como uma decisão de governo. O que nós achamos é que o ensino médico precisa ser reformado. E para reformar o ensino médico é que nós fizemos uma proposta que embute a mudança do currículo. É diferente o objetivo. Não é você fazer isso para ter médico para a população. É você fazer uma coisa para mudar o currículo. Então há várias maneiras de mudar o currículo, essa é uma delas. E esse é o sentido. Eu queria só nesse final dizer para você 2 palavras. O que nós precisaríamos fazer no Brasil era realmente expandir o programa de saúde da família para toda a população, baseado no agente comunitário. E, simultaneamente, você fazer um aporte novo de recursos capaz de revitalizar a atividade. Faz muito tempo que a gente não ouve falar em reformas no sistema, que é um sistema que está pedindo e exigindo, né? Eu agradeço muito, acho que esse é só o começo de um debate que deve durar nos próximos meses aqui no Brasil, especialmente no Congresso. Muito obrigada, doutor Jatene, muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Obrigada a você também, que acompanhou, entre aspas, até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.